A quarta-feira foi o último dia de folga antes da reapresentação dos jogadores para a preparação visando o retorno do Campeonato Brasileiro. Roberto foi negociado com o futebol ucraniano, mas o Internacional mantém o percentual deste jogador. Abel Braga foi demitido do Lugano, da Suíça, e fez críticas à gestão do clube europeu. E o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista importante para a Rádio Bandeirantes aqui de Porto Alegre e falou sobre Edenilson e sobre a crise existente do outro lado da cidade, no Grêmio. Esse é o Diário do Inter, quarta-feira, 1º de setembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Vamos atualizar as informações do Internacional nesse dia 1º de setembro. Para você que teve um pouco alheio das notícias do Inter ao longo do dia, eu começo informando que Taison está lesionado. E o Departamento Médico do Internacional divulgou isto no início da tarde ou finzinho da manhã dessa quarta-feira. Ele teve diagnosticada uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, que é a mesma lesão que ele teve um tempo atrás, lá na partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o Taison para por até 3 semanas. E nesse período parado, ele vai desfalcar o Internacional em pelo menos 2 partidas. Contra a equipe do Sport Recife, no retorno do Campeonato Brasileiro no dia 13 de setembro, e possivelmente contra o Fortaleza no dia 19. Há ainda uma pequena possibilidade de que ele atue nessa partida contra o Fortaleza, mas a tendência é que de fato ele fique de fora. Hoje à tarde, eu gravei um vídeo falando sobre quem irá substituir Taison, que é o Maurício, e sobre as outras possibilidades de mudanças que o Aguirre trabalha para executar na equipe nessa retomada de Campeonato Brasileiro. Para você assistir esse vídeo, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição, que eu dou detalhes de o que o Aguirre está pensando para a retomada do Brasileirão, onde que ele pretende mudar. O Moisés, por exemplo, é um jogador que pode ir para a reserva, e o Patrick, como é que tá? Eu falo tudo ali, vale a pena dar uma acompanhada. Mas hoje também teve a consolidação e a confirmação de uma negociação que o Internacional está fazendo com o futebol ucraniano, envolvendo o zagueiro Roberto. Formado nas categorias de base do clube, recentemente esteve emprestado para o Paraná Clube e teve uma lesão séria no joelho e voltou para terminar o tratamento dele aqui em Porto Alegre, no CT Parque Gigante. Agora o Internacional está negociando o Roberto com o futebol ucraniano. Eu vou ter que ler, porque senão eu vou me perder no nome da equipe. É o nosso Ruk Lviv. É o time que vai jogar agora o Roberto. Ele vai de graça para o futebol ucraniano e de maneira definitiva, não é um contrato de empréstimo, o Inter está negociando esse jogador, mas não dá para dizer que está vendendo, porque o Inter não vai receber nada em troca. É uma simples liberação, sendo que o Inter fica com 50% dos direitos econômicos do jogador. Se o clube ucraniano revender o Roberto, o Inter aí sim assume uma parte dos lucros. É uma negociação por um jogador que não tinha muito espaço aqui no Internacional ao longo dos últimos anos. Ele é o 9º zagueiro, para vocês terem uma noção da hierarquia da defesa colorada nesse momento, e por isso o Internacional realizou essa negociação. Hoje também a gente teve a notícia da demissão do Abel Braga do Lugano, da Suíça, que foi o clube que ele assumiu logo no início dessa temporada brasileira, na metade desse ano de 2021. E essa demissão, ela deixou o pessoal triste porque foi no dia do aniversário do Abel Braga. Hoje ele comemora 69 anos, teve homenagem no Twitter do Internacional e tudo mais. E hoje foi anunciada a demissão dele no Lugano, na Suíça. Junto com ele, os auxiliares que ele levou daqui para a Suíça também foram demitidos. E o Abel Braga, ele publicou uma nota dando a versão dele em relação a essa demissão. E ele disse que o projeto que me foi apresentado quando cheguei era muito bom. Gostei muito da cidade, das pessoas e da estrutura do clube. O time estava bem, evoluindo. Só que um novo dono assumiu. E aí tudo mudou. Nosso grupo já era reduzido e jogadores importantes foram afastados. Até entendo a postura, mas não concordo. Também disse que certamente esses afastamentos dos jogadores iriam prejudicar o futuro do trabalho dele, Abel Braga, na equipe do Lugano da Suíça, e por isso ele acabou saindo, sendo que ele foi demitido, mas ele deu essa explicação de o porquê as coisas não estavam indo tão bem assim no Lugano da Suíça, que é um clube que agora tem um novo dono norte-americano que executou essas mudanças no futebol do clube. Abel Braga vai voltar para o Brasil agora e, enfim, tocar a sua vida no futuro, mas ele acabou não durando muito tempo nesse período do Lugano da Suíça.
Gente, além disso, o presidente Alessandro Barcelos deu hoje uma entrevista muito importante para autoridades esportivas na Rádio Bandeirantes. Estávamos eu, Wagner Martins e Sérgio Boas. E nessa entrevista ele deu uma série de informações importantes, mas eu destaco dois relatos do presidente Alessandro Barcelos para trazer aqui no Diário do Inter. O primeiro deles é relacionado à crise no Grêmio. Isso mesmo. A gente perguntou para o presidente Alessandro Barcelos que tipo de impacto a crise lá no CT Presidente Luiz Carvalho tem dentro do Internacional. Claro que ele contemporizou. E ele diz que, apesar de saber que a rivalidade existe, que a rivalidade é um elemento muito importante para o futebol aqui do Rio Grande do Sul, a rivalidade não influencia diretamente no planejamento do Internacional dentro do futebol. Que não influencia, não impacta em nada. E aí a gente avançou. A gente perguntou se ele, por exemplo, torce para que o Grêmio seja rebaixado. Ele, torcedor colorado. E ele disse que não, que seria muito ruim para o futebol gaúcho não ter Inter e Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro. Seria muito ruim, por exemplo, que o Juventude fosse rebaixado e que ele espera que o futebol gaúcho mantenha esse nível na principal divisão do futebol brasileiro. É claro que foi uma resposta política, mas uma resposta também de uma elegância do presidente Alessandro Barcelos falando sobre a crise que está, enfim, tá efervescente do lado do Grêmio. Daqui a pouquinho o Matheus Dávila traz mais detalhes, inclusive, sobre protesto no CT, crise dentro do vestiário e tudo mais. Rafinha falou hoje, daqui a pouquinho o Matheus Dávila amplia isso. Um outro destaque que eu trago do presidente Alessandro Barcelos é a fala que ele deu pra gente sobre o Edenilson. Eu perguntei pra ele, aquela leitura que a gente veio fazendo aqui, de se o Edenilson está mais próximo de ficar no Internacional por conta da convocação dele para a seleção brasileira. E ele entende que sim. E ele, inclusive, fez um relato defendendo o Edenilson, defendendo o profissionalismo do Edenilson e defendendo a postura do Edenilson, mesmo quando as críticas foram mais pesadas pro lado dele. Cara, depois da eliminação da Libertadores pro Olímpia, o torcedor foi na rede social xingar o Edenilson. E ele disse que essa convocação, o presidente disse que essa convocação foi uma forma de se fazer justiça para ele. Depois de tudo que ele passou, pela postura que ele tem de profissional e que ele tá muito feliz pela ida do Edenilson para a seleção brasileira e que contou inclusive com a liberação do presidente Alessandro Barcelos após o pedido do Juninho Paulista, porque o Inter não tinha obrigação de liberar o jogador, já que a convocação do Edenilson foi fora do prazo. Mas o presidente liberou, disse que é uma honra, que conta com o Edenilson na seleção, que é algo muito bom pro Inter, pro Edenilson, e nem pensou em travar essa possibilidade do Edenilson ser convocado. Bom, vamos ver agora como é que vai ser o desempenho do Edenilson lá na seleção brasileira. Amanhã eu trago mais informações do Inter e vou atualizar para vocês renovações contratuais, porque tem informações importantes sobre isso. E ao longo da noite eu vou dar mais uma apurada em algumas outras e últimas questões para trazer esse conteúdo para vocês, beleza? Não esquece de te inscrever, de ativar as notificações, de dar o like e de espalhar o vídeo para os teus amigos. Beijo!